grande obra. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Aqueles que nos visitam, Neto, irmão Carlos, irmã Mônica, sua filha Vitória, irmão Jacinto, sua esposa Cristina, assim que sua Cláudia, né? Perdão, irmão. Sinta-se bem-vindos. Porque eu vou falar um Cristina aí na entrada e eu vou fugir. Sinta-se bem-vindos aqui conosco. Que bom estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor no primeiro dia da semana. Irmãos, hoje, como mensagem para nós, eu trago a mensagem com o tema de tenha um bom ano. Quem aqui já não passou por alguma aflição, por algum momento difícil na vida, ou até tem até passado. E sabe, irmãos, é algo bem comum na vida do homem, passar por momentos difíceis, momentos a quais, às vezes, nós achamos que não pode ter jeito. Mas sim, existe um jeito. E esse jeito nós encontramos com Jesus. Nós não encontramos com as nossas forças, com os nossos recursos. Algumas coisas podemos resolver, mas muitas coisas vão além daquilo a qual nós possamos resolver. E aquilo que pode ser impossível, nós podemos resolver com o Senhor. Em João 16, verso 33. João 16, 33. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Palavra do Senhor Jesus. Aqui Jesus, antes desse versículo aqui, no restante do texto, nós vemos que Jesus estava falando com os seus discípulos. Jesus estava falando que era chegar a hora a qual ele iria para o Pai. Ele iria deixá-los, mas ele iria voltar. E ele iria para trazer o consolo para cada um. E antes disso, eles quiseram indagar Jesus, porque Jesus falava com ele por parábolas. Mas, após um certo momento, Jesus começou a falar abertamente com cada um deles. E assim, irmãos, aqueles discípulos que andavam com Jesus, eles puderam ver as suas maravilhas, os seus prodígios. E eles puderam acompanhar, eles passaram por momentos difíceis com Jesus. Mas Jesus venceu o mundo. E não diferente de Jesus, ele foi tentado também. E não diferente, assim somos nós. Nós temos tentações, nós temos aflições, nós temos lutas internas, problemas de saúde. Coisas como eu bem já falei, talvez nós achamos que não tem jeito. Mas Jesus aqui ele nos traz uma palavra de conforto. Porque ele diz que tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições. E sim, vivemos aflições. Nós temos que viver aflições. Mas não quer dizer que com as aflições nós não possamos ter uma vida em paz. Por Jesus ele fala aqui: tendes-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aqueles que têm a Jesus, eles podem encontrar paz, mediante aquilo a qual esteja passando. Às vezes nós focamos tanto as nossas forças naquilo que nos aflige e acabamos esquecendo que quem dá o conforto é Jesus. Às vezes nós dedicamos a ver só o problema. Às vezes nós vemos só o que está acontecendo, irmãos. E nós esquecemos de quem pode nos confortar, de quem pode nos consolar. Este alguém tem nome, o nome dele é Jesus. E só em Jesus é que nós vamos poder achar a força necessária para poder vencer aquilo que nos aflige, para que possamos enfrentar tamanho mal que vier na minha e na sua vida. Pois nós sabemos que para Ele nada é impossível.
E nós vemos também aqui no texto anterior que após Jesus, os seus discípulos se dividiram, tomaram cada um para os seus lugares. E às vezes nós encontramos assim. Nós queremos nos achar em um lugar que possa nos dar conforto, um lugar que possa nos dar acalento. Mas sabe, irmão, não há lugar melhor do que estar com Jesus. Pois Ele é que pode nos dar todo o conforto. E as aflições, elas vão vir sempre, independente da circunstância. Não tem como nós viver uma vida sem aflição. E a aflição está aqui onde nós vivemos, nessa terra. É no mundo. Como fala a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições. Então, irmãos, enquanto nós estivermos neste plano aqui, no mundo, na terra, nós vamos passar por aflições. Mas o Senhor nos anima para que possamos ter bom ânimo. Josué, ele se afligiu na partida de Moisés. Josué andou ali quieto, sem saber como faria. Mas nós vamos ver lá em Josué, se puder abrir suas Bíblias, Josué 1. Josué, capítulo 1. Vamos ler aqui. O que diz a palavra do Senhor. 1 a partir do 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforce-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não passes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui nós vemos Josué. Josué esteve toda a caminhada com Moisés. E dá-se a entender aqui que Josué se preocupou com a partida. Josué se preocupou. Mas aqui o próprio Deus falou com Josué. E como ele fala aqui, tende com ânimo. Aqui o Senhor, ele confortou, ele consolou a Josué. Ele deu um ânimo àquele homem, para que ele pudesse seguir e fazer tudo aquilo conforme o Senhor havia dito. E não diferentemente de Josué, irmãos, assim somos cada um de nós. Por muitas das vezes nós queremos nos desanimar. O desânimo toma de conta do nosso ser. E esse desânimo ele nos faz, às vezes, até parar de orar. É a primeira coisa que nós fazemos, parar de orar, parar de perseverar.
nós queremos desistir. Às vezes é mais fácil dar-se como derrotado e deixar que o mal vença toda a batalha. Mas não é isso que Jesus quer dizer para mim e para você. Ele quer dizer que Ele é o conforto. Ele quer dizer que Ele é o consolo. Ele quer dizer que Ele venceu o mundo. Ele diz que Ele também foi tentado. Ele também passou as aflições. Mas nem assim Ele desistiu. Ele continuou. E Ele foi até o fim. E sabe, irmãos, o fim às vezes parece estar próximo, mediante a situação que você passa. Mas ali pode ser só o início. Ou o início de uma grande luta, mas no final é garantido com a vitória. Porque Jesus, Ele pode nos dar a vitória. Mas essa vitória ela não vai ser feita com o meu esforço ou com o seu esforço. Às vezes não é o recurso, às vezes não é a capacidade intelectual, às vezes não é os conhecimentos de pessoas que podem até ajudar. É algo bem maior. É algo espiritual. É algo que não tem como se medir, como se falar. Mas é algo que é real. E assim como Deus deu comando a Josué, Jesus aqui, Ele fala com os seus discípulos. E Ele diz que eles têm um plano. Ele diz que eles irão passar por aflição. Ele não prometeu para nenhum deles um mundo calmo, um mundo cheio de amor, cheio de tranquilidade, não. Ele disse que as aflições viriam. Mas Ele disse que eles pudessem andar em paz, que eles tivessem paz. Mas que eles não perdessem a comunhão com o Filho. Josué não podia perder a comunhão com Deus. Pois se essa comunhão fosse perdida, não teria como vencer. Não teria como alcançar a vitória. E às vezes, como eu já falei, nós queremos só desistir. Queremos só que passe toda angústia, todo pranto, todo choro, toda dor. Algumas pessoas sentem dores tão fortes que não tem nenhum tipo de remédio que pode passar. Quando a pessoa está hospitalizada, ela sente muita dor, vai dar morfina a ela, que é um medicamento muito forte para aliviar a dor. Mas tem pessoas que nem a morfina pode passar a dor. E talvez essa pessoa, no seu íntimo, talvez para ela o melhor seria morrer. Mas, irmãos, morrer sem tentar, morrer sem acreditar, não é isso que Jesus espera de você. Ele espera que você tente, Ele espera que você lute. Ele espera que você queira mais. Ele espera que você possa fazer mais. Às vezes, parar não é sempre o correto. O correto é continuar. E, continuando aqui no João 16, verso 23, é um verso muito pequeno, mas de grande ensinamento para as nossas vidas. Como eu já falei, nós vamos ter aflições. Mas Jesus aqui nos fala para que tenhamos paz. E Ele fala aqui para que possamos ter bom ânimo. Bom ânimo, acreditar. Bom ânimo é algo, acreditar, é ter fé, é perseverar, é continuar. Certa vez, Paulo, ele foi levado lá em Atos, abram lá em Atos 27, 22, Atos dos Apóstolos. Paulo ele foi grego ao centurião e ele tinha que navegar, ele ia para a Itália.
E aqui estava havendo uma viagem bastante difícil. Uma viagem bastante difícil. E nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no verso 21, e havendo já muito, que se não comiam então, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, tendo ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este cômodo, a esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aqui Paulo, ele já previa pelo tempo que poderia vir. Poderia vir um tempo difícil ali, uma tempestade, e poderia matar toda aquela tripulação, e poderia fazer aquele navio naufragar, e todos ali poderiam morrer, e a viagem não seria concluída. Mas como nós vimos aqui no 21, quando ele falou: razoaram, varões, tenham ouvido a mim, e não partir de Creta. Então Paulo aqui alertou aquela tripulação a não partir, mas resolveram mesmo assim, com o mau tempo, continuar a viagem. Mas o 22 fala assim: mas agora vos tenho aqui mostrado que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Aqui Paulo iria se apresentar diante do imperador. Mas aqui o anjo, naquela mesma noite, já havia falado com Paulo. Não tem nenhuma dúvida. Ele iria se apresentar em todos aqueles que estavam com ele naquele navio. Mas o navio seria perdido. Então aqui, irmão, você imagina, você está no meio de uma navegação. E de repente o mar fica agitado. Você vê que vai naufragar, você vê que não tem jeito. E alguém se levantar e te dizer: tem bom ânimo. Ninguém aqui vai morrer. O navio nós vamos perder, mas ninguém vai morrer. Como nós vamos chegar lá na terra, não sei, mas nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar ao destino, não sei, mas nós vamos chegar lá. O que podemos tirar aqui de conclusão? Nós temos uma terra, nós temos um destino. Eu creio que o meu e o seu destino é na terra celestial. Eu creio que o meu e o seu destino é alcançar o final da viagem. Mas, irmão, no meio da viagem vai haver turbulência. Vai haver uma estrada interrompida. Vai haver coisas que vão poder querer atrapalhar o fim da viagem. Mas nós temos um destino. E esse destino ele tem que ser alcançado, independente do que venha a acontecer. Nós vamos alcançar o destino, mas uma coisa é certa: embora o caminho, por muitas vezes, tenha te apresentar algum atalho, não pegue. É perigoso. Atalhos são perigosos. Paulo sabia que o navio ia ser perdido. Ele não sabia como ele iria chegar até a Itália. E assim, irmão, nós não sabemos como será o dia de amanhã, como será o daqui a pouco em nossas vidas. Mas nós temos um destino. Nós temos um ponto de partida e nós temos um ponto de chegada. O ponto de partida foi quando eu e você resolvemos andar separados do mundo. Quando nós resolvemos abdicar aquele velho homem. Quando nós resolvemos seguir os passos de Jesus. Assim fizeram os seus discípulos. Deixaram as suas vidas, deixaram os seus afazeres e seguiram a Jesus. O jovem rico, conhecedor da palavra, de tudo, ele chega a Jesus e pergunta o que faz para poder seguir, o que pode fazer para andar com ele. Diz: larga tudo que tu tem e segue.
Mas aquele jovem já dizia ser conhecedor de tudo. E Jesus sabia que sim, ele era. Mas ele tinha um grande apego para a sua vida. O seu coração estava colocado ali. E para ele era muita coisa a se deixar para trás para seguir Jesus. E sim, irmãos, como jovem rico, nós temos que deixar muita coisa para trás. Nós temos que realmente deixar e não olhar mais. Nós temos que esquecer o que ficou para trás. Se nós queremos seguir a Jesus, nós devemos abandonar as nossos afazeres, os nossos deveres, os nossos bens, pais, filhos, até esposas, por fora da palavra do Senhor. Mas nós devemos estar dispostos a renunciar para seguir os seus caminhos. E aquele que tem a disposição de renunciar, aquele que tem a disposição de realmente caminhar com os passos de Jesus, ele alcançará a vitória, a qual Jesus nos promete. A vitória a qual o próprio Jesus venceu. Jesus, ele venceu antes da cruz. Ele foi tentado, irmãos, como eu e você. Ele teve angústia, ele chorou. A palavra do Senhor fala que Jesus chorava, que saía sangue dos seus poros, né? Imagina só, você orar, você ser tão afligido ao ponto de poder transpirar o sangue. Você não tem noção do que Jesus passou por mim e por você. E às vezes o que nós passamos é tão pouco, é tão limitado. É uma esposa, é um filho complicado, é uma vida financeira desorganizada, decisões que você tomou errado, perda de entes queridos. Quem aqui quer perder alguém? Mas nós sabemos que um dia, aquele que você não quer perder, ou ele ou você vai ter que partir primeiro. Um dos dois. A não ser que estejam os dois juntos e Deus me prestou um acidente e vão os dois juntos. Pode até acontecer. Mas caso contrário, a perda das nossas vidas é algo que está sujeito a acontecer a qualquer momento. Agora, como serão as nossas reações após a perda? Como foi que ficou os apóstolos de Jesus após a sua ida? Como eles estiveram? Eles foram perseguidos. Eles tiveram que se dispersar. Mas eles continuaram. Eles levaram o seu evangelho. Eles continuaram. Eles sabiam que tinham uma chegada. E eles tinham que concluir para que eles pudessem alcançar a vitória. E esta vitória é a coroa da vida, a qual eu e você queremos ter. Mas, irmãos, como um atleta que luta por uma medalha, pelo prêmio, a qual pode se acabar a qualquer momento, eu e você temos que lutar por algo que é eterno. Por algo ao qual o dinheiro não pode comprar. O preço já foi pago lá na indústria. Foi por sangue. Foi por um que nunca pecou. E ele já pagou o preço por mim e por você. Então, por que queremos andar desanimados? Por que nós não queremos buscar forças? Por que nós não queremos achar com o irmão oração e força para seguir em frente? Porque às vezes nós negligenciamos a vida do nosso irmão, aquele que pode nos ajudar. Por que às vezes é melhor matar o irmão ao invés de ajudar? E às vezes nós somos assim. Às vezes nós achamos que a nossa vontade prevalece. Mas aquele qual já reconheceu Jesus como seu Salvador, a sua vontade não pode mais prevalecer. A vontade de Jesus tem que estar na sua vida. Você tem que fazer a sua vontade, a vontade de Jesus. Então nós temos, irmãos, que andar nos avaliando e ver se realmente estamos tão afligidos. E se formos tão afligidos, que nós possamos ter bom ânimo. Que nós não possamos desistir da
da caminhada. Que nós possamos seguir para o alto. Este alto é Cristo. Amém? Amém. Irmãos, quarta-feira, temos aqui nosso estudo, nós estamos estudando sobre Abraão, e está sendo muito bom. Aqueles irmãos que estão por vir possam continuar a vir, possam estudar nas suas casas, continuar, para que nós possamos estar aqui participando nas quartas. Sexta-feira, irmãos, nós temos a nossa programação lá em Paraipaba, que nós possamos desde já estar orando por esse momento. Eu tenho para os irmãos de Paraipaba lá com boca alegres em podermos receber. Eu creio que eles ficam contagiados, esperando que nós possamos estar lá, e que nós possamos ir com alegria, que nós possamos ir com vontade de realmente sair, bater nas portas, evangelizar. Não é um momento de passeio, não é um momento de conversação, mas é um momento de levar uma palavra que possa consolar alguém. É um momento de comunhão com os irmãos, comunhão com aquela comunidade que ali está. Que nós possamos estar orando desde já, por sexta-feira, pelos que vão, aqueles que estão querendo ir, aqueles que talvez acham que não vão, que possa se animar e queiram ir. Pois eu creio que vai ser algo muito bom. Possamos estar de pé, orando ao Senhor. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, quero te agradecer por este dia a qual o Senhor nos preparou. Hoje, Senhor, o primeiro dia da semana, a qual nos reunimos com a igreja do Senhor, aqui neste local, neste bairro, Senhor, a qual já nos acolheu. Que bom, Senhor, podemos estar aqui cultuando. Que bom podemos estar aqui, ó Deus, com os nossos irmãos do Zé Valde, do Maracanaú. Que bom, Senhor, poder compartilhar com uma grande família a qual o Senhor nos deu um momento tão grande como esse, a qual o mundo não pode nos dar. Senhor, assim como eu falei, nos dá um ânimo, ó Deus, que nós possamos alegrar em Ti, que nós possamos, ó Deus, achar força em Ti, que nós possamos, ó Deus, continuar, pois nós já tivemos a partida, e nós temos, Senhor, um destino, e nós queremos alcançar esse destino, mas sabemos, ó Deus, que não vai ser fácil, sabemos que vai ser doloroso, sabemos, ó Deus, que vai ter grande dificuldade, mas que nós possamos enfrentar as dificuldades, que nós possamos suportar a dor, mas que nós possamos alcançar, Senhor, a coroa da vida, pois o Senhor nos alegra, o Senhor nos chama para termos a vitória. O Senhor foi primeiro, o Senhor nos foi preparar lugar, foi nos preparar moradas com o Pai, e que nós possamos, ó Deus, herdar esta terra celestial, a qual o Senhor já nos deu por herança, mas não vai ser, Senhor, de qualquer jeito a qual vamos herdar, a qual vamos alcançar. Mas, Senhor, é com perseverança, é com fé, é com dedicação, Senhor, é com consistência que devemos alcançar. É com coração contrito, Senhor. É com homens e mulheres dispostos a trabalhar, homens e mulheres dispostos a dar a vida pelo pecador, assim como o Senhor deu por cada um de nós. Senhor, toma nossas vidas durante essa semana, que o Senhor possa guiar os nossos passos, que o Senhor possa firmar os nossos pés, que nós possamos ser luz aonde estivermos. Senhor, sexta-feira, ali na cidade de Paraipaba, na comunidade da Congorra, nós queremos estar reunidos com aquela igreja local, Senhor. Ali faremos um dia, Senhor, de evangelismo, um dia a qual, Senhor, nós estaremos em comunhão com os outros, animando, fortalecendo, Senhor, dividindo os nossos conhecimentos e aprendendo um pouco mais. Senhor, nos dá bom ânimo, para que esse dia, se for da tua vontade, nós possamos estar lá, reunidos como igreja do Senhor, que o Senhor possa fazer tudo acontecer conforme a tua vontade, Senhor. Que nós possamos estar dispostos a fazer o ir, Senhor. Que nós não venhamos aproveitar esse momento achando que é um passeio, mas é um momento, Senhor, de crescimento espiritual. E é um dia, Senhor, que ainda está a chegar, e vai haver lutas, vai haver batalhas a podermos enfrentar.
até alcançar. Mas eu creio, um bom ânimo que o Senhor vai nos dar, que nós vamos alcançar. E Senhor, nos leve em segurança para os nossos lares, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém.